Bom dia, muito bom dia a todos que acompanham o canal Estudando Emmanuel. Estamos mais uma vez reunidos para a leitura da semana. Antes da gente começar a leitura, para quem está chegando agora, os vídeos das leituras anteriores, a gente está estudando o livro Mediunidade e Sintonia, psicografado por Chico Xavier e ditado pelo Espírito de Emmanuel, né? Então, para quem está chegando agora, os itens 1, 2 e 3 já estão disponíveis no canal aqui do Instagram e do YouTube também, tá? Então, quem quiser assistir. Lembrando que toda quinta-feira a gente faz um post com o texto que vai ser lido no domingo, às 10 da manhã, né? Então, vamos começar a leitura dessa semana agora. A gente vai ler o item 4, é um item super bonito, achei super interessante, onde Emmanuel fala do intercâmbio. Então ele fala sobre o intercâmbio nosso com a espiritualidade, mas também dos nossos deveres, né? Porque a gente recebe no intercâmbio, mas também temos os nossos deveres no dia a dia. Então vamos começar a ler. Lembrando que a gravação está simultânea também para o YouTube, quem quiser assistir depois vai ficar aqui no canal também. Então vamos lá. Emmanuel começa assim: toda vez que um agrupamento de preces se reúne, observamos sempre rogativas e pensamentos elevadas à esfera superior, na expectativa com que se congregam os companheiros encarnados à procura de reconforto. Aqui então Emmanuel nos fala que as pessoas... eu lembro muito da frase de Jesus, né? Onde houver um ou mais reunido em meu nome, eu ali estarei. E olha que interessante. Toda vez que preces se reúnem, observamos rogativas e pensamentos elevados. Então é muito, muito bacana a gente pensar nisso, que a reunião, né, é sempre importante, né? Como nós ganhamos mais força, vamos dizer assim, quando a gente se reúne para fazer uma prece, quando a gente se reúne por bons, vamos dizer assim, por bons motivos, né? Com motivos elevados, né? E aí ele continua falando o seguinte: e respondendo, movimentam-se falanges de servidores, fraternos e amigos, estimulando as obras do bem para a alegria de todos. Então ele nos diz aqui da resposta que nós temos da espiritualidade no momento em que há a reunião, né? No momento em que há a união de preces, a união de forças e assim por diante. Então ele nos diz aqui: se reuniram, né, para prece, para rogativas elevadas, e logo em seguida nós temos ali, né, já nessa segunda frase, né, nesse segundo parágrafo, ele já nos fala da movimentação da falange dos servidores. Então, como a espiritualidade já responde, não é? Bom dia, aprendendo Espiritismo juntos. Que bom que você está aqui. Continuando, vamos para o próximo parágrafo. A gente está no parágrafo 3 agora. Então ele diz o seguinte: são ensinamentos novos que se derramam, informações iluminativas que descerram sendas edificantes, bálsamos para chagas abertas, remédios para enfermidades diversas, auxílio que se estendem à vida mental coletiva, né? Bênçãos de consolação que refazem a esperança, socorro espiritual às dores comuns, amparo indistinto por resposta abençoada do céu às perguntas aflitivas da terra. Então olha que legal, Emmanuel nos diz o seguinte: olha, quando nós nos reunimos para fazer uma prece, para uma reunião com objetivos elevados, ele nos fala já nessa primeira partezinha do texto da resposta da espiritualidade, né? Então olha a espiritualidade nos respondendo, nos atendendo, trazendo para nós todo tipo de remédio, seja ele para um mal físico que a gente tenha ou para as dores morais também, né? Que também são dores fortíssimas, né? Todos nós temos. Então é interessante a gente perceber que nessa parte do texto Emmanuel já coloca isso. Olha, a gente precisa, a gente ao se reunir, a gente é atendido, dependendo obviamente do que a gente está pedindo, do que a gente merece, do que a gente pode,
um grupo de espiritualidade já nos atende fortemente, rapidamente, né? E a gente vê isso nos trabalhos mediúnicos, né? Quando a gente faz um trabalho mediúnico sério, uma instituição séria, a gente percebe que a espiritualidade responde de imediato, né? Pela elevação dos pensamentos das pessoas que estão ali naquele grupo. Agora, é interessante que Emmanuel começa a falar o seguinte: bom, tá bom, a gente se reúne e recebe da espiritualidade. E tudo tem um preço, né? Se a gente recebe, o que a gente tem que dar em troca? Então ele começa a falar desse intercâmbio. Por isso que o texto se chama intercâmbio, né? Então vamos continuar. E ele fala assim: não nos esqueçamos, porém, de que o movimento é de intercâmbio. Se o homem recebe o concurso dos espíritos benfeitores, é natural que os espíritos benfeitores algo esperem igualmente do homem. Nada existe sem permuta ou sem resultado. Importante, eu vou parar aqui para a gente falar um pouquinho sobre isso, permuta ou resultado. Então a gente tem que se desprender da ideia de que se a espiritualidade me ajuda, eu estou devendo para a espiritualidade ajuda a ela. Não, não é isso. Permuta, às vezes, pode ser algo que a gente faça em troca da espiritualidade, mas o mais importante aqui na minha visão, né, lógico, nesse ponto é resultado, sem resultado. Por quê? Muitas vezes o que a espiritualidade espera de nós é a nossa melhoria. É simplesmente que nós melhoremos, que nós cresçamos, que nós evoluamos como pessoa. Então, como diz Emmanuel aqui, é natural que os espíritos benfeitores algo esperem igualmente do homem, né? Então, não adianta, como dizem, na crendice popular se diz, né? Deus ajuda, mas você tem que fazer a sua parte, né? Você também tem que buscar melhorar. Continuando aqui o texto, ele fala: o lavrador planta as sementes e recolherá os frutos. O lapidário auxilia a pedra, que lhe retribui mais tarde com a sua beleza e o seu brilho. Olha que legal esse exemplo que ele nos dá. O lapidário auxilia a pedra. Então, assim, aquela pessoa que lapida, né? Pega pedras brutas e faz a lapidação da pedra. Ele vai lá e faz aquele trabalho pela pedra, e a pedra um dia retorna com sua beleza e o seu brilho, depois da lapidação. Então olha que exemplo bacana, né? Então a espiritualidade nos ajuda, nos lapidando, para a gente depois trazer o brilho, nosso brilho, né, para a própria espiritualidade. Isso que os deixa felizes, né? Quando a gente melhora. Continuando, o idealista sofre a tortura do sonho para contemplar algum dia o prêmio da realização. O que Emmanuel está dizendo aqui para nós? O idealista sofre a tortura do sonho. Nós sabemos pela literatura espírita, dentro do próprio Evangelho segundo, dentro do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta sobre os sonhos, né, para a espiritualidade. E a espiritualidade explica que muitas das invenções, né, da tecnologia do planeta, elas chegam através de sonhos para as pessoas, para os cientistas, que depois colocam isso em prática quando acordados, né? Quando aqui em vigília. Então é interessante a gente pensar que ele até fala assim, uma ideia está no ar, né? Dentro do Livro dos Espíritos. Então é interessante a gente ver aqui, ó, o idealista vai sofrer a tortura do sonho para algum dia ele ter o prêmio da realização. Então olha o intercâmbio, olha a troca, né? A espiritualidade ajudando para que a gente melhore e faça alguma coisa pela humanidade. Vamos continuar. E nós? E nós, que tanto temos recebidos de Jesus, o que oferecemos em troca? Ele nos pergunta, né? O que nós estamos oferecendo em troca do conhecimento que nós estamos ganhando? O que nós estamos oferecendo em troca de todo amparo espiritual que nós temos recebido, principalmente agora nessa época de pandemia, né, que nós sabemos que a espiritualidade está tão unida, trabalhando com tanto afinco por todos nós, não é? E aí, continuando aqui, que cedemos de nós mesmos em honra do amor
pelo benefício com que o Senhor nos ampara e nos levanta. Então ele está dizendo, o que nós estamos cedendo de nós mesmos, pelos benefícios com que estamos sendo amparados e levantados, encorajados, né? Então isso é importante, sustentados muitas vezes, né, pela espiritualidade e por Deus. Não alimentemos qualquer dúvida. A mensagem divina pede a resposta humana. Olha que bacana. Eu costumo pensar sempre em Deus como um pai caridoso que traça um caminho para o filho. E ele espera que o filho siga aquele caminho. Nós que muitas vezes desviamos, né? Mas ele sempre espera a nossa resposta, a nossa melhoria, o nosso crescimento. Vamos continuar aqui. O anjo cede. O homem pode contribuir. No grande campo da sementeira evangélica que a doutrina espírita nos descortina, há muitos recursos do alto, disseminando consolações e conhecimentos no mundo. Todavia, não ouvidemos que há mais trabalho à nossa espera. Não ouvidemos é como não evitemos, não duvidemos que há muito trabalho à nossa espera, né? Então ele nos diz aqui exatamente disso, façamos a nossa parte, né? A espiritualidade tem nos trazido muita coisa e nós temos a obrigação, ou pelo menos a necessidade de trabalhar de volta e ajudar a espiritualidade também, nesse sentido, ou nos ajudar, que já é um grande feito perante a espiritualidade. E aí ele conclui aqui falando o seguinte: não nos esqueçamos, o apostolado da redenção é da espiritualidade superior. Olha só, o apostolado da redenção é da espiritualidade superior. Então é a espiritualidade superior que tem a missão da redenção, do apostolado dentro da doutrina espírita, né? De nos trazer a doutrina espírita, o evangelho do Cristo redivivo. Porém, ele coloca o seguinte: mas é também formado de serviço, fraternidade e colaboração na Terra. Então, assim, os encarnados. Por isso que ele coloca bem o papel nosso, né? E ele conclui com a seguinte frase: o progresso universal em todos os tempos é obra de intercâmbio. Que lindo esse texto, né, gente? Eu gostei muito de fazer esse texto, de ler esse texto. Acho que é de uma riqueza muito grande. Como sempre, Emmanuel nos puxando a orelha, né? Ó, você tem a ajuda da espiritualidade, você tem a possibilidade de ser intuído, de ser ajudado, de ser amparado, mas você tem a sua responsabilidade. Como? Poxa, se melhorando, buscando estar disponível nos momentos, né, dedicados à espiritualidade. Eu me lembro disso, eu participava de mesa mediúnica e o horário é certinho, nós nos prepararmos, mantermos a cabeça voltada para o bem, os bons pensamentos e assim por diante. Então, muito, muito bacana. Na semana que vem a gente vai ler o item 5, mediunidade, que é um item bastante legal também. Eu já dei uma lidinha aqui por cima, achei super bacana. Na quinta-feira a gente faz o post, né, com o texto para quem quiser assistir. E aí no domingo que vem a gente se vê de novo, tá? Muito obrigado pela companhia de vocês. Quem assistiu desde o começo, quem passou, quem vai assistir depois, a gente vai deixar disponível no canal e no YouTube. E a gente se vê na semana que vem. Um grande abraço, até mais.